Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso BHB Foodcast, onde você tem insights para o seu negócio de alimentos, bebidas e suplementos. E hoje nós estamos aqui para falar de varejo. O que que você vai anotar e já implementar com a sua equipe? É por isso que a Kelly Gouveia, nossa head, está aqui e tem uma convidada especial. Especial, quem que é, Kelly? Conta pra gente. A Alexandra Jacob. E aí? Bem-vinda, Ale. Muito obrigada, Cíntia, Kelly, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Legal, então, como a Cintia falou, hoje estamos aqui, né? Eu sou a Kelly, como vocês já me conheceram no episódio anterior, e hoje a gente vai falar sobre o mercado de alimentos saudáveis e de suplementos no varejo, e com a super Ale, que está aqui, né, em prontidão, uma pessoa que tem uma super experiência, a gente vai deixar com que ela se apresente aí rapidinho, conte pra gente a experiência que ela tem nesse mercado, e depois a gente engata aqui numa conversa gostosa. Legal, ótimo. Bom, meninas, adoro a ideia de estar aqui junto com vocês. A Equilibrium é daquelas empresas fãs, né, que a gente, como grupo, que desde quando eu era cliente, há muitos anos lá atrás, a gente sempre sonhava em contratar. Muito interessante essa iniciativa da unidade de negócios BHB, né, que eu estava aqui, inclusive, entendendo melhor como ela funciona. E o que eu posso trazer para vocês aqui hoje é um pouco da experiência que eu tenho de 15 anos de varejo. Eu atuei 15 anos dentro do Grupo Pão de Açúcar, dentro da área de varejo, marketing de varejo mesmo, então sempre orientado ao mercado e desenvolvimento de marcas próprias. Marcas próprias é um tema que nem toda a indústria acha tão interessante, algumas que produzem acham, outras entendem e são de fato como concorrente, então até é um tema que a gente pode olhar um pouquinho aqui. E há quase 12 anos eu decidi empreender, sair do mundo corporativo para empreender e montei uma consultoria de estratégia de mercado. Minha consultoria se chama Lealê Boutique de Estratégia, e eu trabalho então com varejo e bens de consumo, não apenas alimentos e não exclusivamente saudáveis, mas prioritariamente alimentos e prioritariamente saudáveis, mas faço outros segmentos também, como farma, enfim, moda, faço outros setores, para poder trabalhar tudo aquilo que eu brinco que é a estratégia da porta para fora, né? Então, menos dentro da gestão e mais orientado a go-to-market, a entendimento de consumidor, a estratégia, como, enfim, como avançar, como ganhar market share, esse tipo de caminho. Ale, eu te pergunto, com base nessa experiência, trabalhando com saudáveis, no Brasil de crise, no Brasil de altos juros, de uma população, né, de nível continental, como fica a questão da introdução do varejo saudável no mercado que também tem buscado mais saúde, mas está acostumado aí com a massa, com o volume, e o que que a gente pode fazer de diferente? O que você tem visto lá fora que pode ser replicado aqui? E o saudável consegue emplacar, ele cresce, as marcas estão dispostas, as marcas brasileiras ou as multinacionais, como é que você vê isso? Porque eu vejo muita gente entrando e saindo, aí entra de novo e sai. Olha, Cíntia, eu acho que a tua leitura é perfeita. Eu vejo, né, falando da fotografia maio de 2023, né? Estamos falando de um cenário atual. Eu vejo o mercado de saudáveis como um todo sofrendo um pouco mais do que viveu aí todos esses anos que acho que eu já estou nessa jornada, vocês nem falem, viveu momentos de crescimentos muito robustos, dois dígitos constantes, ano sobre ano. Eu vejo um desafio grande, acho que por duas questões, né? A gente vive uma crise relevante. Eu, semana passada, estive presente no evento de lançamento do Pacto contra a Fome, que foi lançado, não sei se vocês acompanharam, e quando a gente vê 33 milhões de pessoas passando fome e um desperdício muito grande, começar a discutir sei lá, um certo refinamento da alimentação é um passo muito à frente do que acho que o primeiro ponto é ter alimentação, né? Então, neste contexto, acho que não é só especificamente o produto saudável, mas todo produto que é mais premium, né? Ele sofre um pouco mais, ele fica muito restrito à classe mais alta, e aí ele tem uma dificuldade de expansão de canal. Então, eu acho que é um momento delicado para isso. Eu tenho visto, inclusive, vários segmentos plant-based desacelerando o crescimento e começando a não encontrar crescimento. Acho que se a gente for pegar esse exemplo, É. né, E essa categoria, muitas marcas lançam, poucas sobrevivem, né? E poucas aí sobrevivem, sobrevive bombam, com algumas bombam, estratégias bombam, exatamente, desculpa, assim, bombam muito e não conseguem sustentar. Acho que esse também é uma questão crítica, né?
E aí vem a segunda pergunta aí, né, Kelly? O que que a gente tem visto lá fora? Nós que somos consumidores de saudáveis e divulgadores, né, ajuda as marcas aí no go-to-market de forma mais saudável. O que que você tem visto lá fora que pode replicar para cá? Estive observando, inclusive na Europa. Eu acho que é uma questão crítica porque a gente está falando de um mercado que ele é mais maduro do que o nosso, né? Então, eu acho que o grande ponto que falta muito no mercado brasileiro é o que a gente chama de, eu vou chamar aqui de educação alimentar. Vocês têm termos mais adequados do que eu para falar isso. E o que que eu falo de educação alimentar? Eu percebo, e eu trabalho com muitas marcas de produtos de massa mesmo, né? E que a gente identifica uma demanda, principalmente da mulher, muito interessante, da mulher e da mãe, né? Assim, às vezes esse papel é duplo, né? Para si mesmo, quando eu falo, ou para filhos, quando ele está em idade, principalmente, enfim, infantil. Uma busca por quero comer melhor, quero me alimentar melhor, mas ao mesmo tempo existe um binômio de ser saudável dá trabalho. Ser saudável tenho que fazer, né? A visão de que tudo in natura é de fato melhor, que tudo in natura é de fato mais saudável, mas natural dá mais trabalho do que um fast food, né? Natural dá mais. E eu acho que às vezes é a percepção de que é caro. Quando, sei Sim. lá, eu sempre brinco, fruta, verdura e legume é super acessível, não é da grande indústria, mas é um produto que é saudável para todo mundo, né? Mas Uhum. dá trabalho, tem que lavar, tem que picar, tem que cozinhar, tem que cortar, e ao mesmo tempo a gente vê um saco de salgadinho ali resolvendo a fome, pelo menos imediata. Então, o que eu vejo lá fora, assim, é um mercado onde a gente já tem, primeiro, mais consciência. Então, acho que, assim, as marcas precisam trabalhar menos essa estratégia de educação do consumidor, elas já podem se valer, vamos dizer assim, de ter um consumidor mais ciente do que é menos sal, né, do que é menos açúcar, do que é, enfim, menos lactose ou menos, isso já é menos buzz e mais, acho que uma consciência maior. Aqui eu acho que a internet ajuda muito a tornar as coisas mais acessíveis, mas confunde muito também, né? O mesmo produto é vilanizado por uma nutricionista, valorizado por outra, falam bem e falam mal. Então, eu acho que tem um trabalho importante de conscientização que as marcas precisam fazer, que lá fora eu vejo de maneira muito mais madura do que aqui, antes de pensar em colocar o produto na gôndola, né? Porque eu brinco que o produto não gira sozinho, gente. Nenhum consumidor acorda, olha para uma prateleira e fala: Nossa, descobri uma coisa que eu não sabia. Ele precisa ser estimulado, ele precisa ser incentivado, ele precisa, enfim, de alguma maneira perceber que aquilo existe. Se ele mal percebe, e se ele nem sabe para que aquilo serve, é muito desafiador conseguir fazer isso vingar, né? Assim, é quase ganhar na loteria. Não dá para ser assim. O trabalho de educação, né, Ale, que antecede a tudo isso. E eu queria te perguntar agora, a gente falou um pouquinho de alimentos, eu imagino também que existam outros desafios, até quero que depois você conte pra gente se é só o preço mesmo, ou se tem outras coisas que também, né, são atravessadores aí quando a gente fala de ter alimentos mais saudáveis disponíveis ali no varejo. Mas eu queria te perguntar um pouquinho sobre suplementos, né? Como é que você vê a entrada dos suplementos, ou na verdade, né, a ampliação desse setor dentro dessas cadeias de varejo? De varejo supermercadista, você está falando? De varejo Acho que alimentar mesmo. sobretudo alimentar. Isso, porque o farmacêutico também, né? Assim, dentro da farmácia, acho que já se ampliou e tem muitas marcas que eram só do Body Shop e já estão entrando, as marcas mais fitness. Mas se precisar em vitaminas, minerais, a gente vai lá para o Whole Foods, tem uma gôndola inteira ali de minuciosidades, assim, enorme. Como é que você Como é vê que isso eu chegando? vejo? Eu vejo, assim, eu acho que eu quase acho necessário, acho que assim, é meu ponto de vista, eu quase acho necessário. Por quê, né? Porque eu acho que, enfim, essa é uma categoria que cresceu no canal especializado, então ela está no varejo, mas ela está no varejo especializado, e o varejo especializado, ele tem uma dinâmica para o consumidor, de destino, né? Eu decido comprar suplemento antes e vou a um canal especializado, seja online ou físico, né? Eu preciso ter uma necessidade ou gerada pela minha nutricionista, ou gerada pelo meu personal, ou gerada por algum médico, ou porque eu pesquisei na internet e cheguei à conclusão que, sei lá, tomar ômega 3 é bom para a saúde, mas o canal especializado, ele parte de uma necessidade prévia do consumidor.
o canal alimentar, né, como a gente chama o varejo alimentar, até vou separar farma aqui, mas o varejo alimentar, a gente vai lá para qualquer coisa, né, para comprar pão, para comprar leite, para comprar arroz, para comprar feijão, ele tem uma relação de hábito, de presença na vida do consumidor, eu vou chamar diária, né, mesmo quem não vai todo dia, consome todo dia e planeja reposição contínua. Então, neste sentido, é um canal super importante para suplemento entrar. Porém, ele é um canal autosserviço, né? Diferente da loja do Body Shop ou mesmo das especializadas em vitaminas, a gente tem o atendimento, né? A gente tem mesmo um canal, enfim, canal verde, a gente chama um pouco esse canal como Mundo Verde, enfim, Biomundo, né? De Para lojas. auxiliar ali, né, essa compra. Tem ali alguém para auxiliar, tem alguém ali para falar, né? Meu cabelo está caindo, tem alguma coisa que me ajude? E o canal Farma, de uma certa forma, também tem essa solução. Então, o desafio de quem tem suplemento e entrar no autosserviço tem que pensar uma estratégia go-to-market muito diferente, porque por mais que a gente coloque ali uma promotora que faça degustação de cápsula não dá, de outras coisas dá, algum tipo de suplemento dá. Mas assim, também não é para sempre e não é em todas as lojas, né? Não tem mais de 10 mil pontos de venda, não dá para ter alguém ali full, né? Nós até fazemos esse trabalho, né, como equilíbrio de colocar um nutricionista no ponto de venda, né, no ponto de venda, seja ele no varejo e às vezes até na farmácia, mas de verdade, a gente escolhe as primeiras, as principais, até pelo custo do impacto, mas começa a educar aqueles consumidores de alto potencial, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo como necessário começar desse jeito, mas é um trabalho que primeiro acho que precisa começar com a educação do varejista, do comprador, né? Assim, primeiro ele precisa entender, e aí é um trabalho, né, que a gente chama de gerenciamento de categoria, é um trabalho que eu faço também, acho que vocês talvez trabalhem também com eles nesse sentido, aonde estar, do lado de quem estar, por que estar aqui, porque eu acho que assim, e entender que vai errar e vai ter que corrigir e vai ter que acertar. Então, eu acho que eu vou chamar aqui tá, de uma maneira mais forte, o grande erro de muitas indústrias é achar que o varejista cobra caro, eu vou gastar um dinheirão para entrar lá, mas na verdade cobrar caro é ter um produto na gôndola que não gira, né? Um estoque devolvido, isso é caro, né? Um estoque devolvido, uma recompra que não acontece, né? Caro é não vender, né, Lê? Caro é não vender. Essa premissa, caro é não vender. Caro é não vender. Então, assim, eu vejo como uma necessidade, como eu falei, né, de primeiro apresentar para esse comprador que está acostumado a comprar biscoito, que está acostumado a comprar chocolate, que está assim, ele nem sabe o que é de fato suplemento, que suplemento é alimento e que durante muitos anos ele não pôde comercializar essa categoria e agora ele pode. Então, eu acho que tem um trabalho, inclusive, muito interessante para vocês fazerem, em nome das indústrias, de educação do varejista para esse mundo. Acho que esse é um primeiro passo, né? Feito isso, tem uma questão de onde expor, como incentivar, como estimular, porque eu brinco, a demanda está aí. Os consumidores estão comprando, vou usar o mesmo exemplo, ômega 3, com constância, em algum lugar. E eles vão ao supermercado o tempo inteiro, né? Então, assim, como é que a gente faz para isso combinar, para isso aumentar giro? Porque por mais saudável e fitness que seja um consumidor, a frequência de um supermercado versus um body shop é incomparável. É incomparável. Nem farmácia tem a mesma frequência que supermercado, né? Nem farmácia que é um canal. Então, tem muito que explorar aí. Acho que acredito que tem duas oportunidades aqui. Primeiro, para educar. Você está falando de varejista, educar o vendedor, porque não adianta a empresa, uma empresa grande, ir com tudo para o mercado, porque faz workshop de inovação, lança de acordo com as tendências, faz estudo e pesquisa, lança. Mas aí na hora de vender para esse varejista, ele precisa de uma mão de obra especializada também. Não dá para colocar na mão de vendedores que vendem volume, que vendem marcas tradicionais, que negociam muito preço, exposição, um produto conceitual, né? Então tem que ter ou um terceiro aí no meio do caminho, ou treinar bastante essa mão de obra, né, esse time de vendas, ou criar um time verde, talvez, aí, de vendas para marcas mais especializadas.
Uhum. Exatamente, porque assim, perfeito, Cíntia, assim, por isso que eu falo muito desse trabalho, né, eu faço o trabalho de go-to-market, eu desenho quanto vai custar, como vai chamar, né, onde vai expor, essa parte toda, mas essa cozinha, né, essa cozinha de preparação da venda para esse tipo de produto é muito relevante, né, é muito relevante, como você falou. Se é uma empresa que já nasceu, né, e normalmente são empresas menores, ela já nasceu só de um portfólio saudável, o vendedor dela sabe vender, né? Se é uma grande corporação que tem uma marca específica, né, uma Unilever, uma mãe terra dentro de uma Unilever, e outros exemplos que a gente pode falar aqui, ou mesmo agora Nestlé com Pura Vida, se a gente joga isso na mão do time que vende lá Leite Ninho, que vende, né, iogurtes e dezenas de coisas muito volumosas, uma encrenca, né? É uma encrenca porque dá trabalho, e é outro comprador também, não é o mesmo comprador, né? O comprador de leite em pó, de biscoito, etc., não é o comprador de saudáveis. Então, até entender isso, gente, até em mapear, né? Assim, eu vou atuar nesses, eu quero atuar nesses 50 clientes. Quem é o comprador do grupo A? Quem é o comprador do grupo B? Porque, de acordo com o tamanho da estrutura, muda muito o que ele acumula de categoria ou o que ele segmenta, né? Então, e tudo isso é mapeável, gente. O LinkedIn está aí, é uma questão de parar para fazer, né? Então, tem muito preparo comercial. Acho que isso é muito importante, na minha opinião, mais importante até do que essa parte do consumidor em algum momento. Ótimo, então temos aí um trabalho de educação transversal, né, que passa por todas as pontas aí dessa conversa. E Ale, aí pensando em categoria, né, o que você está vendo crescer, assim, qual é teu olhar, o que você, olhando para esse mercado saudável em termos de categoria, o que você está vendo crescer, quais as tendências, como é que isso, você está observando isso? Vamos lá, eu percebo crescer, acho que tudo aquilo que é um olhar mais prático, né? Assim, com uma visão mais prática. Então, acho que suplemento, sem dúvida nenhuma, é uma categoria que cresce há muitos anos já, porque eu acho que não é só pote de 200, 300 reais de whey, né? Acho que isso é um caminho, mas não é só isso. Então, acho que a gente tem a suplementação aparecendo como algo bastante forte, eu vejo crescimento. Acho que a gente tem marcas aí mostrando, né, como a própria Pura Vida, que eu falei, o movimento, né, da aquisição da Nestlé, ou mesmo outras marcas bastante relevantes, chegando num dia a dia dos consumidores, eu vou chamar de consumidores mais comuns, né, não apenas alimento de atleta, né? Mas chegando num dia a dia de, sei lá, mulheres que estão amadurecendo, que estão na menopausa, de um idoso, e então eu vejo suplementação como uma categoria bastante forte. Não foi a tua pergunta, mas eu vou responder na contramão. Eu vejo uma desaceleração de plant-based, principalmente daquilo que é a proteína, o que a gente chama popularmente de mistura, né? A carne, o hambúrguer, o peixe, o nuggets, enfim. Essa parte, eu acho que na parte de lácteos ainda é bem relevante e deve crescer muito, mas até porque eu acho que o sem lactose é uma demanda que eu vejo cada vez maior. Então, tudo que é sem lactose de maneira ampla, eu vejo um crescimento relevante, mais especificamente a proteína animal, é que eu estou tentando separar, porque o leite também é proteína animal, né? Mas tentando separar isso que vai no prato, né? Que vai no prato, a chamada mistura, eu estou vendo com bastante cautela, eu tenho acompanhado algumas marcas maiores e outras menores, não conseguindo surfar pelo terceiro ano seguido, né, o mesmo embalo, porque aí eu acho que apareceu também muita crítica à composição, ai, mas tem muito sódio, ai, mas tem muita soja, e quando a gente fala de um produto muito nichado, e ainda é muito nichado, você está muito mais sujeito a um público muito mais crítico, né? Sim. Diferente de um produto massificado, onde as pessoas olham mais preço. Eu acho que a Cíntia me fez essa pergunta em algum momento. Então, tem produto que sofre porque o preço é elevado, num momento mais de crise. Quem trabalha principalmente para itens mais massificados. Mas tem produto que começa a sofrer o bombardeio de o que era bom o mês passado não é melhor, né? Eu brinco que é o caso do ovo, né? A cada 10 anos o ovo muda de lugar. Uma época ele é o vilão do colesterol, agora ele é ótimo. Então, assim, eu tenho É, grandes a clientes no gente, setor de ovos, então é um bom exemplo, né? Ele surfa a gente, ondas, né? E que a gente tem que tomar eu gosto cuidado. muito, eu gosto muito do efeito ampulheta dos sucos, né? Você tem ali
ampulheta e uma questão aqui no meio, né? Então, cresce lá em cima, classe A, suco 100%, então cresce porque tem valor agregado, a mãe entende que é sem açúcar, que tem mais fruta. O néctar, ele acaba achatando um pouco mais, porque Ótimo exemplo. é caro para quem sabe que quer um produto melhor e não tem qualidade suficiente para aquele valor que é, né, para aquelas pessoas que Ele- são mais posicionadas aqui em cima. E lá embaixo cresce também no momento de crise o suco em pó, aquele suco bem, né, Bem bem de açucarado. custo-benefício, porque ele tem um valor agregado e não é é uma bebida que ainda se pode dizer que é o refresco, que enfim, tem um apelo ainda de oferecendo algo melhor para a família, né? Então, tem que ter muito valor agregado para poder cobrar, né? Porque se você fica no meio do caminho do valor nutricional e no meio do caminho do preço, né? É um pouco mais barato só, aí você pega um público mais esclarecido, mais educado, que não topa comprar, que é a ampulheta, né? Então, cresce os dois extremos. Ótimo exemplo, e eu acho que isso é muito importante para as marcas, né? Acho que os sucos é uma categoria altamente complexa, né? E tanto em exposição quanto em, enfim, portfólio. Acho que a Cíntia trouxe um exemplo muito valioso, porque muitas vezes uma indústria olha e fala, sei lá, sucos crescem, ou sucos caem, né? Que sucos crescem? Que sucos caem? Né? E eu acho que esse olhar aprofundado é muito importante. Então, o que eu vejo, né, como eu falei de um segmento que eu vejo crescer, de um segmento que eu vejo cair. A gente tem, enfim, massas integrais, cresce, mas são mercados, tudo que cresce, cresce bastante, mas são mercados muito pequenos, né? E ainda são mercados muito, eu vou chamar quase de incipientes. Então, Ale, para a gente ir encerrando aqui nossa conversa, primeiro queria te agradecer a sua disponibilidade, agradecer também a Cíntia que tá, né, trouxe aí muito contexto para a gente, é muito bom, né, que a gente consegue aterrissar muitas coisas aqui sempre com as opiniões dela. E eu queria te perguntar, Ale, aqui a gente está falando, né, com gente que trabalha na indústria de alimentos, né? E lógico, para eles é muito interessante que um aumento de demanda aconteça por parte do varejo, até porque você faz essa cadeia toda andar, né? E a gente vai se educando e trazendo tração para todas as pontas. Você teria alguma dica? Você teria algum caminho? Você teria alguma aposta que você acha que seria bem valioso deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo? vamos lá. Acho que a primeira dica que eu dou, e aí é dica mesmo, né? Não é muito estratégico. Vai para a rua, vai para o campo. Sabe? Sai do escritório ou do home office ou de onde estiver e vai para o campo. Eu acho que tudo bem que eu sou uma varejista de nascimento, vamos chamar assim, mas eu acho que parte dos aprendizados, e não é só olhar tendência e relatório de futuro, é entender o que está acontecendo no chão de loja, no canal, hoje, agora, né? Então, e aí não importa se você é um ingrediente e na cadeia você está mais para trás, né? Porque você talvez esteja distante ali da embalagem que está na gôndola, mas eu considero vital como dica para qualquer executivo que atue nesse setor, vai para o campo. E aí vai ver a diferença entre os canais, vai entender, vai conversar com o cliente, não precisa, assim, contrate pesquisas estruturadas quando for o momento, mas antes disso, e aí isso já é uma coisa que eu sempre recomendo, fazer muita pesquisa, né, entender, não pela questão de errar ou acertar, né? Eu sempre gosto muito da visão do Steve Jobs, de que se ele perguntasse para alguém se alguém queria um iPhone, não seria possível, a gente não sabia nem do que ele estava falando, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai percebendo onde estão as dores, né? Acho que hoje se usa muito esse termo, onde estão as dores do consumidor, aonde ele está perdido, aonde ele está confuso. Então, se eu puder falar de dica, não custa caro, custa um pouquinho de tempo, mas vale a pena, vai para o campo. De maneira mais estruturada, eu acho que é um pouco desse olhar, assim, investir em educação e pesquisa, né, que são, acho que, duas coisas diferentes, porque vamos pensar aqui, né, por hipótese, se alguém que estiver assistindo a gente é da indústria de ingrediente de suplemento, né, poxa, se ela fizer um trabalho para mostrar que, sei lá, alguma vitamina C, vamos pegar aqui, que uma vitamina C é super importante para isso, para aquilo, né, tanto faz, ela alavanca todos os potenciais clientes dela ao mesmo tempo, né? Então, eu ainda acho que tem muita oportunidade, por isso achei tão interessante esse hub de negócios, né, que vocês estão fazendo. Ainda tem muita oportunidade de juntar empresas e fazer movimentos conjuntos, né? Quase como associações, porque para poder também, custa caro fazer, por exemplo, um videocast, né, como esse, se fosse para o consumidor final,
Às vezes as empresas sozinhas, cada uma fazendo o seu, ou não faz ou não consegue fazer. Então, eu vejo muito uma oportunidade de usar as parcerias com, né, o fornecedor da matéria-prima, com possíveis fabricantes, mas entendendo que é o consumidor que precisa entender, por exemplo, que a vitamina C é boa para A ou boa para B, né? E por que que uma vitamina C não está só na vitamina, ela pode estar dentro do alimento, né? E por que que um alimento vitaminado é mais interessante? Então, eu acho que esse é um trabalho importantíssimo a ser feito e sola de sapato. A sola de sapato. Muito bom. Eu, se eu agregar alguma coisa aí, você colocaria, né, com olhar curioso, né, com olhar de principiante, porque quanto mais tempo a gente tem de mercado, mais a gente vai ficando achando que sabe muito. E às vezes a gente vai para campo, mas vai com os nossos vieses, né, que a gente se dispa aí das nossas certezas. Pergunte muito e interaja com esse consumidor em campo, né, Ale? Sensacional. Muito bom. Muito obrigada, então, a todos vocês que acompanharam o nosso BHB Foodcast até aqui. Muito obrigada, Alexandra. Muito obrigada, Cíntia. Até a próxima.